Nós estamos conversando aqui no Você Saúde sobre ortopedia pediátrica. Existem muitas questões, muitas dúvidas relacionadas às particularidades que envolvem, o desenvolvimento ósseo-muscular das crianças e dos adolescentes. Então nós estamos conversando com o ortopedista Dr. Rafael Medeiros. Doutor, quais são, na verdade, os marcos importantes no desenvolvimento infantil relacionado à ortopedia? Olha, inicialmente, tem um lado médico, da avaliação dos reflexos da criança, então tem reflexos que o recém-nascido ele apresenta e ao longo do desenvolvimento dos primeiros meses de vida eles vão mudando um pouquinho, E tem os marcos, que são os marcos motores, que seria firmar o pescocinho, ter o controle cervical, mais ou menos com uns 4 meses, começar a engatinhar ali por volta dos 6 meses, Com os 8 meses começar a ficar em pé com auxílio para poder estar andando ali por volta de de 1 ano e 1 mês a 1 ano e 2, Uhum. E como que os pais em casa podem estimular esse desenvolvimento saudável das crianças? Olha, referente a isso, tá estimulando, tá realmente passando tempo com a criança, de forma a respeitar cada marco, Então a gente não pode querer colocar a criança de pé antes da hora, ela mesma vai começar a apresentar sinais de prontidão, Então, conforme ela for alcançando os marcos do desenvolvimento, você vai estimulando aquele marco, Então se a criança tem 4 meses, já tem um sustento cervical legal, então você pode ir ajudando ela a sentar para poder firmar o tronco cada vez melhor, De forma geral, o desenvolvimento infantil ele vai se dar de crânio caudal, O que é isso, Da cabeça, do tronco para as extremidades, Então, o primeiro seria colocar ela sentadinha, Começar a firmar de forma controlada para depois você estar colocando a criança numa posição para começar a desenvolver o engatinhar, E aí, através disso, você vai estimulando cada vez mais para ela poder ter essa força muscular. Mas isso é algo que realmente, com o tempo, ela mesma vai já mostrando esses sinais de prontidão para o desenvolvimento. E qual que é a importância dos pais estarem atentos ao desenvolvimento da marcha da criança, Estarem observando esse período? Olha, muitas doenças, elas vêm com o desenvolvimento, então tem muitas doenças que estão relacionadas à zona de crescimento do osso, A gente tem um gráfico de desenvolvimento do corpo humano muito bem definido já, Então a criancinha, ela vai nascer com as perninhas para fora, que é o varo que a gente fala, então ela vai nascer com os joelhinhos arqueados para fora. Com o passar do tempo, próximo a 2 anos de idade, essas perninhas ficam com a rotação em neutra, com o eixo em neutro, então elas ficam com a perninha reta. Ao longo de 4 anos, 7 anos, a gente vai estar alcançando a angulação normal, que é um leve valgo. Então o joelhinho, fisiologicamente, ele é um pouquinho para dentro, Isso é o normal. Conforme o desenvolvimento da criança, a gente vai chegando às angulações do adulto. E aí, quando começam a persistir angulações que não são ideal, vão entrando em situações de mau alinhamento. Até certo ponto elas são bem toleradas, a partir de certo ponto já não são. Então, através da avaliação, a gente passa isso para o paciente. Alguns tendem a ignorar, entendem que aquele é o formato do corpo mesmo, e outros tendem a ir para um lado, às vezes, mais estético, funcional e querer corrigir para ter melhor função, O senhor trouxe um assunto importante que eu ia abordar agora, que é a questão das pernas arqueadas, Ali enquanto a criança é pequena. Até que idade isso é considerado normal? Agora as pernas arqueadas já são um sinal clínico que às vezes a persistência dele pode estar relacionada a doenças graves, Então a gente precisa ter uma avaliação clínica ideal, porque dependendo da idade da criança e do desenvolvimento dela, ela pode estar apresentando doenças metabólicas ou não. Então a gente tem raquitismo, tem Blount, que são doenças da zona de crescimento. Então tem uma série de doenças que pode estar acarretando no desenvolvimento ósseo. Então, de forma geral, a gente vai avaliar essa criança não só da parte mecânica, da parte do eixo dela, mas sim também avaliar a parte do sangue dela, para poder ver como que está todo esse metabolismo ósseo
e a parte sanguínea, né? Contagem de células vermelhas. Então tem uma gama de doenças clínicas que muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico, né? E dando os primeiros passos e encaminhando para o clínico que vai fazer essa avaliação mais complexa e o tratamento definitivo daquela doença. Dentro desse assunto ainda tem a questão do joelho para dentro, né? Em que idade que isso costuma se manifestar mais e o que pode causar ou o que é isso? Que nem eu falei, o desenvolvimento da criança começa com as perninhas para fora. Com 4 anos, a gente fala que é o valgo máximo. Então, a criança tende a jogar o joelho mais para dentro do que deveria até, né? Então, com 7 anos, 8 anos de idade, essa angulação tem que estar próxima do fisiológico, né? Que na mulher é um pouquinho aumentado devido ao tamanho, né? A largura do quadril, né? Mas a partir de uma situação em que o valgo, né, que o joelho ele é muito para dentro ou muito para fora, a gente começa a entrar nessas situações de mau alinhamento. E aí isso repercute nas articulações adjacentes, como o tornozelo, o joelho, o quadril. E aí ao longo do tempo ele vai causar uma lesão crônica, às vezes no menisco, que é o amortecedor do joelho, ou lesões crônicas da parte da superfície articular também, porque está mal alinhado. Doutor, hoje, quais são os principais tratamentos? Eu sei que depende muito da condição, da má formação, mas quais são os principais tratamentos para o desalinhamento? Olha, a avaliação ela vai consistir no quanto que essa criança tem a crescer ainda, né? Então, a gente definir esse diagnóstico é muito importante, o porquê que esse mau alinhamento está acontecendo, se é às custas de alguma doença da zona de crescimento, se é às custas de alguma doença osteometabólica, que nem eu falei. Uma vez que é de uma doença osteometabólica, a gente corrige essa doença para depois poder ir acompanhando referente ao alinhamento. Mas crianças a gente consegue tratar de forma menos invasiva, que seria através do crescimento guiado, né? Que são colocação de placas, pinos, parafusos na região de crescimento para poder literalmente ir guiando o crescimento. Já em casos onde ocorre a maturidade esquelética, né, aquela criança, aquela pessoa ela não vai mais crescer, a gente usa desde placas, a depender da angulação, ao fixador externo de Lisarov, que seria o fixador circular para corrigir deformidades. A atividade física, ela é recomendada para ajudar nesse desenvolvimento ósseo-muscular das crianças? Ah, com certeza, né? Tanto a parte óssea quanto a parte muscular, ela se desenvolve, né? Então a gente tem massa óssea, né? Tem doenças que ela vem com a baixa massa óssea, como é o caso da osteoporose, que é algo mais avançado na vida da pessoa, né? Então é algo que é passível de treino, sim. Então a gente sempre tem que estar estimulando a criança conforme os marcos do desenvolvimento dela, né? Então a gente vai estimular ela a fazer até os 12 anos praticamente uma gama de esportes, todos os tipos de esportes diferentes, que você vê que também é o que é preconizado nas escolas, fazer futebol, fazer basquete, fazer handebol, para que ela tenha um amadurecimento osteoarticular de diversas articulações, não seja algo só de membros inferiores, só de membro superior. Então, de forma geral, as pessoas acabam escolhendo um ou outro esporte para seguir na vida, né? Mas a gente, quanto mais consegue dar estímulos diferentes para essa criança, a gente sabe que ela vai desenvolver mais áreas, inclusive do cérebro, não só da parte osteoarticular. Então, na infância, é importante que as crianças pratiquem o quanto puderem de atividades físicas para ajudar nesse desenvolvimento mesmo. Não tem uma atividade física assim que seja, né? Mas... Olha, não tem uma atividade física que seja soberana em relação a outra, né? A gente fala que tem alguns esportes que são primordiais, né? Como correr, pular, nadar, arremessar, né? E outros esportes que são mais coletivos, são esportes de quadra, né? Cada um vai ter suas vantagens, né? E desvantagens, né? De acordo com o esporte. Por exemplo, no meu atendimento a gente acaba definindo, né? De acordo com a prática de cada criança, né? Mas também é importante, às vezes, definir o que ela está precisando, mais disciplina ou mais trabalho em equipe. Então, se vai para um lado que a criança precisa de mais disciplina, a gente vai orientando mais para uma parte de uma arte marcial. Agora, se é uma criança que precisa se socializar mais com outros, então a gente acaba indo para um lado de mais de trabalho em equipe, que seria handebol, voleibol, basquete, onde tem que ter um sinergismo da equipe para poder tirar o máximo de cada indivíduo, né?
Já na contramão disso, doutor, quais são os riscos do sedentarismo na infância? Olha, a gente consegue apresentar doenças gravíssimas já, né? Sinais de obesidade grave, né? Insuficiências de diversos aparelhos do corpo com um grau de sedentarismo. Então, desde pequeno você consegue já apresentar doenças como diabetes, né? Como obesidades em graus avançados. Então, é de extrema importância não só para o amadurecimento psicológico e emocional da pessoa, né? Ela ter essa saúde física. Existem atividades físicas, dependendo, né, da condição, da malformação da criança, que podem vir a ser evitadas? Isso depende também da malformação? Olha, depende bastante, né? De forma geral, a gente não é muito restritivo, tá? A menos que a pessoa tenha uma lesão propriamente dita, acaba orientando ela a fazer o que ela gosta, né? Lógico que vão ter situações, esportes mais indicados para cada pessoa, onde às vezes retirar o impacto, fazer uma parte de fortalecimento na água ou bicicleta ergométrica vai ser melhor para uma pessoa que já tem uma lesão relacionada a impacto ou relacionada a uma situação de mau alinhamento. Mas a gente individualiza para cada caso e vai de acordo com o gostar da pessoa também. A gente leva isso bastante em conta, né? O nosso trabalho está muito envolvido a ajudar as pessoas a fazer o que elas se propõem a fazer com saúde, qualidade, né? Tá certo, doutor Rafael Medeiros, muito obrigada por receber a nossa equipe. Gostaria que o senhor deixasse uma orientação para quem nos acompanha em casa. Eu que agradeço a oportunidade de falar, muito obrigado a todos, tá? Obrigada a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!